Já imaginaste um continente onde existem montanhas que escondem lendas, lagos que parecem não ter fim, desertos com círculos inexplicáveis e florestas onde até os habitantes locais evitam entrar? Pois é, a África não é apenas um continente de belas paisagens e animais selvagens. Também é um lugar cheio de mistérios que desafiam cientistas, historiadores e exploradores há séculos. Fique até ao fim, porque alguns desses lugares parecem saídos de um filme, mas são completamente reais. E antes de começarmos, já deixa o teu like e escreva nos comentários qual desses lugares gostarias de visitar. E não te esqueças de te inscreveres no canal, ajudando assim ela a crescer. Em primeiro lugar da nossa lista temos o Olho do Saara. No meio do deserto do Saara existe uma formação gigantesca conhecida como a estrutura de Richat, também chamada de Olho de Saara. Vista do espaço, parece um enorme olho desenhado na Terra, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. Durante muitos anos, alguns acreditavam que fosse a lendária cidade perdida de Atlântida. Outros diziam que era uma cratera causada por um meteorito. E hoje, os geólogos explicam que a estrutura foi formada pela erosão de antigas camadas rochosas ao longo de milhões de anos. Mesmo assim, a sua forma quase perfeita continua a impressionar qualquer pessoa. Imagine estar a atravessar o deserto e encontrar um olho gigante no chão. Dá-te a impressão de que alguém está a observar-te. E em segundo lugar da nossa lista temos o Lago Natron, na Tanzânia. Agora, imagine um lago tão estranho que os animais mortos encontrados nas suas margens parecem transformados em pedra. Esse lugar existe e chama-se Lago Natron. A água é extremamente alcalina e pode atingir temperaturas superiores a 50 graus Celsius. As condições químicas preservam os corpos de alguns animais, dando-lhes um aspecto petrificado. Apesar disso, o lago é o principal local de reprodução dos flamingos menores, que conseguem viver ali graças às suas adaptações naturais. Parece um cenário de filme de terror, mas é apenas a incrível força da natureza. E em terceiro lugar da nossa lista, temos a floresta impenetrável de Bwindi, na Uganda. Esta floresta é uma das mais antigas da África e abriga quase a metade dos gorilas das montanhas existentes no planeta. Além da sua enorme biodiversidade, muitas comunidades locais contam histórias sobre espíritos da floresta e acontecimentos inexplicáveis. A vegetação é tão densa que, em alguns pontos, quase não entra luz solar. Caminhar por ali é como entrar num mundo completamente diferente. E se ouvires um barulho atrás de ti, talvez seja apenas um gorila curioso, ou talvez não. E em quarto lugar da nossa lista, temos o deserto do Namibe, em Namíbia. No deserto do Namibe, existe um fenômeno que continua a intrigar os cientistas: os famosos círculos das fadas. São milhares de círculos quase perfeitos espalhados pelo deserto, onde praticamente não cresce vegetação. Alguns investigadores acreditam que sejam causados por termitas. Outros defendem que resultam da competição das plantas pela pouca água disponível. A verdade é que ainda não existe consenso absoluto, e isso faz desses círculos um dos maiores mistérios naturais de África. E em quinto lugar temos as montanhas Simien, na Etiópia. Essas montanhas parecem pertencer a um outro planeta, com enormes penhascos, vales profundos e formações rochosas espetaculares. Durante muito tempo, foram consideradas lugares sagrados por diferentes povos. Além das paisagens impressionantes, vivem ali animais raros, como o babuíno gelada e o ibex da Etiópia. Quando a neblina cobre os picos, o cenário fica tão misterioso que parece esconder segredos antigos. E em quinto lugar, temos as ruínas do Grande Zimbábue. Durante muitos anos, exploradores europeus recusavam acreditar que aquelas enormes construções de pedras tivessem sido erguidas por povos africanos. Hoje, sabe-se que o Grande Zimbábue foi construído entre os séculos XI e XV por ancestrais do povo Shona
e era o centro de um poderoso reino que controlava importantes rotas comerciais. As enormes muralhas foram construídas sem cimento, encaixadas pedras sobre pedra com uma precisão impressionante. Até hoje, muitos visitantes dizem sentir uma atmosfera diferente ao caminhar pelas antigas ruínas. E em sétimo lugar temos o Monte Mulange, em Malawi. O Monte Mulange está rodeado por inúmeras lendas. Os habitantes locais contam histórias sobre espíritos que protegem a montanha e desaparecimentos misteriosos de pessoas que se aventuraram sem respeitar as tradições locais. Embora muitas dessas histórias façam parte do folclore, o clima imprevisível, o nevoeiro intenso e o terreno difícil realmente tornam a montanha perigosa para aventureiros despreparados. E em oitavo lugar da nossa posição temos o Lago Funduzi, na África do Sul. Este lago é considerado sagrado pelo povo Venda e, segundo a tradição, antes de observar o lago pela primeira vez, os visitantes devem realizar um ritual chamado o Kondola, virando-se de costas e olhando para a água por entre as pernas como sinal de respeito. As lendas dizem que o lago é habitado por um espírito guardião e por uma enorme serpente sagrada. Independentemente das crenças, o Lago Funduzi continua a ser um dos locais espiritualmente mais importantes da África Austral. E, em nono lugar, encontramos a ilha de Kunta Kinte, em Gâmbia. Pequena no tamanho, mas enorme na história. Esta ilha foi um dos principais pontos do tráfico transatlântico de escravos. Muitos visitantes relatam sentir um ambiente pesado ao caminhar pelas antigas fortalezas e prisões. O verdadeiro mistério aqui não está em fantasmas, mas nas histórias de sofrimento e resistência que marcaram milhões de vidas. É um lugar que nos faz refletir profundamente sobre o passado da humanidade. E em décimo lugar, temos a floresta sagrada de Uson Ozogibo, na Nigéria. No sudoeste da Nigéria, encontra-se uma das últimas florestas sagradas preservadas do povo Yoruba. O local é dedicado à deusa Uson e está repleto de esculturas, templos e árvores centenárias. Todos os anos, milhares de pessoas praticam os famosos festivais de Uson Ozogibo. Mesmo quem não segue a religião tradicional, costuma sentir que existe algo especial naquele ambiente silencioso e cheio de história. A África é um continente onde a ciência, a natureza, a história e as tradições caminham lado a lado. Muitos desses lugares possuem explicações científicas, enquanto outros continuam envoltos em lendas transmitidas de geração em geração. E talvez seja exatamente isso que os torna tão fascinantes. Quanto mais aprendemos sobre a África, mais percebemos que ainda existem inúmeros segredos por descobrir. E agora quero saber de ti. Qual desses lugares te impressionou mais? Escreva nos comentários. E se conheces outro lugar misterioso em África que merece estar nessa lista, partilhe aqui nos comentários. E é claro, não te esqueça de te inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, sempre que publicar um vídeo novo sobre história, cultura, curiosidade e acontecimentos fascinantes, serás um dos primeiros a assistir.